Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. É um prazer imenso podermos entrar na sua casa com a sua permissão para levarmos uma mensagem de fé. O tempo dos milagres não passou. O mesmo Jesus que fez milagres no passado continua a fazê-los hoje através do Espírito Santo. Quando nós colocamos a fé na palavra de Deus, então aquilo que era impossível, ou que é impossível aos olhos humanos, torna-se possível. Qual o problema que tem afligido a sua vida? Ou quais os problemas que tem te afligido, que tem tirado a sua paz? São os problemas relacionados à família, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de vícios em casa? O que tem feito você sofrer? O que tem feito você chorar? Saiba que Deus pode mudar essa situação. Ele pode mudar a sua história, Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Você pode sair dessa situação na qual você se encontra. Eu quero até colocar à disposição de todos o nosso telefone de contato para você conversar, desabafar, contar os seus problemas, pedir oração por si ou por alguém da sua família. O nosso telefone é o 218-368-008. Entre em contato conosco, porque nós podemos orar por você. E eu tenho a certeza que essa situação difícil vai passar. Hoje você vai conhecer a história da doutora Albertina, que é essa que aparece aí agora no seu vídeo. Uma história marcada por muita dor, por muito sofrimento. Os problemas começaram na vida da doutora Albertina após o seu casamento, ao lhe ser rogada uma praga por parte de um familiar que não aceitava o casamento. Cada vez que ela engravidava, ela perdia os bebês, ou, se chegassem a nascer, nasciam já mortos. Encontrou vários trabalhos de bruxaria na porta de casa e tudo só piorava. Após algum tempo, nasceu a primeira filha e então decidiram vir morar para Portugal. Porém, os problemas só pioraram. Começou a ficar muito doente e mesmo já formada em medicina, era muito difícil trabalhar devido aos problemas de saúde e nada conseguia resolver. Devido aos abortos que continuava a sofrer, entrou em depressão e chegou ao ponto de tentar o suicídio. Foi através de um convite de uma amiga que a doutora Albertina chegou à Universal. Após já estar na igreja, tinha aprendido a usar fé, ela enfrentou um grave problema de saúde, que chegou prestes mesmo a perder a vida, mas porque ela já conhecia a fé, confiou em Deus e o milagre aconteceu. Veja a história, essa história que realmente mostra que o tempo dos milagres não passou. Durante a preparação do meu casamento, fui vítima de uma praga. Disseram as seguintes palavras: sais por esta porta e filhos não terás, e toda a infelicidade do mundo que te acompanha. A partir daí, tudo me acontecia. Tinha sempre muito azar, não conseguia encontrar explicação para tudo o que acontecia. Eu nasci e cresci em Angola, em Luanda. Tive uma infância e uma juventude razoável. Depois entrei para a Faculdade de Medicina e logo no início de entrar para a Faculdade de Medicina conheci o meu atual esposo, meu marido. Namorámos 3 anos e a partir daí, do momento em que nós nos casamos, então começaram a surgir graves problemas de saúde em mim. Eu ficava grávida, mas depois as crianças ou nasciam mortas ou abortava-as, né, ainda, ou quando vinha a nascer, faleciam. Também aconteceram vários acidentes de carro com capotamento, em que saímos ilesos. Lá onde eu vivia, chegou a aparecer um coelho morto à porta da garagem, a casa incendiou, a casa inundou, fui assaltada, roubaram roupas, levaram-me um carro, quer dizer, tudo assim. Até que nasceu a minha filha mais velha e depois disso nós decidimos então vir para Portugal. Nós viemos para cá
Foi um pouco difícil, até porque tive que fazer, já nessa altura eu estava licenciada em medicina, já tinha feito toda a licenciatura. Já vim para cá como médica, mas tive muitas lutas. Em relação à minha saúde, continuava assim com problemas sérios. Eu tive, por exemplo, uma fascite plantar que eu não conseguia nem andar descalça, nem andar com um salto, nem que fosse o mínimo possível. Eu tinha que entrar para o carro descalça, calçar. Todos os dias que eu fosse para o hospital eu tinha que levar uma injeção de cortisona, de corticoide, no calcanhar, na planta do pé, para poder suportar o dia. Portanto, andava com analgésicos, anti-inflamatórios, etc. Entretanto, para fazer fisioterapia, já tinha as 2 cirurgias até marcadas para fazer a correção dessa fascite plantar. Depois tinha uma gastrite também crónica, já tinha feito endoscopia, estava sob medicação e tudo isso até mesmo antes de fazer essa medicação anti-inflamatória já eu tinha. Parecia que tinha um vulcão, mesmo que peço um pouquinho de água, era uma dor imensa e terrível, não passava com nada, nem com os medicamentos para os quais eu tinha que fazer, mas não melhorava. Quando surge essa situação de ter estes abortos, eu então entro em depressão e dessa depressão foi quando eu comecei a sentir que estava a mais. Foi aí que eu disse, olha, vou pôr fim à minha vida, porque eu não aguento mais isso, era muito sofrimento. Então tentei o suicídio, fui ao 5º andar do prédio onde morava para me lançar dali. Só que naquele dia, quando eu faço isso, os portões estavam fechados e até acorrentados. E não foi. E depois dali, pronto, nunca mais tentei o suicídio, mas vivia sempre com aquela tristeza. Entretanto, uma amiga que vive em Angola escreveu-me uma carta, porque ela acompanhou todo o meu processo de doenças, a perda dos filhos e tudo, os acidentes, etc. E disse, não, eu vou dizer a ela para procurar em Portugal a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi aí então que eu comecei a frequentar. E comecei a verificar que, de facto, houve um dia que eu me levanto sem dor, completamente sem dor. E não foi preciso fazer cirurgia. E eu disse, olha, aconteceu aqui algo de extraordinário. Neste percurso, já dentro da Igreja Universal, eis que um dia eu levanto-me, estava em casa, sinto um peso a instalar-se aqui atrás na minha nuca, algo como se fosse, fez isto mesmo, eu balancei. E a partir daí comecei a sentir um mal-estar e uma prostração muito grande a entrar em mim. E eu até disse a um familiar lá em casa, disse, olha, eu vou descansar, vou para o quarto, estou esquisita. E eu só tive tempo de agarrar no telefone, telefonar ao meu marido e dizer, olha, eu devo estar a fazer um quadro grave de hemorragia intracerebral, intracraniana. Manda-me já, chama-me uma ambulância, que tem que ver uma ambulância medicalizada, manda-me já. Oh, gente, meu marido assim fez, e levaram-me para a urgência do hospital. Quando cheguei lá, olha, colega, no atendimento eu fiz só isso, já estava a entrar em obnubulação, como nós dizemos, entrar em coma, e ela chamou o neurologista quando veio, disse imediatamente foi fazer TAC e confirmou o diagnóstico de fato que eu estava com uma hemorragia, já com proposta de cirurgia intracraniana. Foi aí que eu ainda, apesar de ter alguma lucidez, consigo falar com Deus e pedir, ó Deus, que seja o Senhor a curar-me, porque eu sei que estes casos muitas vezes são fatais. Não sei se sairei viva desta cirurgia, mas confio nas tuas mãos, tu és o médico dos médicos. Comecei a sair da situação crítica. Ao 5º dia já eu estava praticamente acordada, bem, fizeram-me novo TAC e já quase não tinha, era só uma lâmina. Então pronto, fiquei ali com todos os cuidados, nem podia tossir, fazer determinado esforço para evitar que houvesse nova ruptura da artéria, com todos os cuidados, enfim. E ao 10º dia, penso eu, 15º dia, fizeram-me um cateterismo, não é? Mete-se um catéter aqui pela femoral para ver todos os vasos do tronco para cima. E lembro-me de um professor, não vou citar aqui o nome, não interessa, mas que me fez
o cateterismo que fez, ele dizia-se, olha, não sei o que é que lhe aconteceu. Disse, não, tenho ali os exames anteriores, foi isto. Se nós não encontramos rigorosamente nada. O outro neuroradiologia disse-me, olha, Albertina, isto foi uma coisa fenomenal, isto foi um milagre, dito pela boca dele, foi um milagre, sim mesmo, tal e qual. Porque no mundo isto acontece em 3% das pessoas no mundo inteiro e ninguém sobrevive. Hoje, estar aqui viva, eu posso te garantir seguramente que até a própria ciência, no meu caso, explicou como sendo um fenómeno raro, que só ninguém sobrevive e que eu, de facto, sou um milagre por estar aqui. Eu tenho um filho, na altura também jovem, adolescente, começou a ter muitas dores nas pernas, muitas dores. Fomos ao ortopedista, pediu logo um TAC e no TAC mostrava que esta parte aqui do fémur dele, próximo dos joelhos, estava com uma necrose, aquilo é como se o osso estivesse a amolecer e a apodrecer por falta de irrigação sanguínea, algum fenómeno nas duas pernas mais grave na outra perna. O ortopedista disse-me, olha, isto é uma situação que é para amputar as pernas do rapaz. E eu, que já estava também na Igreja Universal na altura, fiquei e disse, não pode ser. Não aceitei aquilo, meu filho não vai ser amputado das pernas. E aí veio novamente a fé. Fui ao altar, falei com Deus, determinei e, passados uns tempos, houve melhoria total e completa, sem necessidade sequer de amputar. O quadro foi completamente revertido. Eu voltou a jogar futebol, a fazer a vida normal até hoje. Eu mesmo Deus. Os tempos mudaram, há muita coisa moderna, a ciência cada vez com mais avanços, mas Deus é Deus. Esse é o nosso Deus. E Ele é o Deus dos impossíveis e que tudo pode. Você acompanhou a história da doutora Albertina. Realmente ela é a prova viva de que o milagre existe, de que o milagre acontece na vida de todo aquele que crê. Depois de tanto sofrimento, depois de tantas lutas, de tantos problemas, a doutora Albertina hoje tem uma vida totalmente transformada. Já era, para ela, estar morta. Se ela não tivesse usado a fé, se não tivesse chegado à Universal e tivesse aprendido a usar a fé, ela já não estaria mais viva. Eu sei que há muitas pessoas que estão a sofrer com doenças incuráveis, com problemas familiares. Você já fez de tudo para resolver o seu problema, o caso do problema de saúde. Você já procurou os melhores especialistas, já fez vários tratamentos, mas nada resultou. Sabe por quê? Há coisas que só Deus pode fazer. Por mais que os médicos tenham se esforçado ou estejam a se esforçar para te ajudar, mas tem coisas que só o milagre, só Deus pode fazer. Portanto, se só Deus pode fazer, você precisa recorrer a Ele para que Ele venha mudar essa situação na qual você se encontra. As pessoas que têm chegado ao Universal têm aprendido a viver a fé em Deus, na palavra dEle, e por meio da fé elas têm alcançado os resultados. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, Ele pode fazer de você uma pessoa totalmente diferente. Eu vou colocar agora uma matéria que fala de uma reunião em que muitas pessoas têm alcançado o milagre, a família tem sido abençoada, Deus tem feito coisas magníficas acontecerem, que é a reunião de domingo 9h30 que realizamos na Universal, em especial no nosso cenáculo do Porto. Acompanhe. Com tantos dias preenchidos de incertezas, milhares de famílias enfrentam ainda o receio de não conseguirem reaver a paz que tinham, a tranquilidade e o amor. Mas Deus sabe bem da importância da família. Na Palavra de Deus, podemos encontrar as orientações de como agir, de como lidar com as circunstâncias, de como cada um tem o seu papel.
Antes de pertencermos a um grupo, a uma cidade, a um continente, por exemplo, pertencemos a uma família e é nela que retemos as regras de como agir e de como estar em sociedade e de como ser. E essa é a principal razão de que quando uma família é destruída, todos que fazem parte dela ficam também. Acaba-se não só a união, mas a sua raiz. Mas com Deus, nenhuma família anda à deriva. Nós temos vivido dias muito ruins neste mundo. E só Deus é capaz de guardar, de proteger e de livrar nossa família de todo mal. Vamos orar então com toda a nossa fé. Deus te deu uma família para você desfrutar desse prazer, da alegria de ter os seus filhos, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Palavras que trazem um profundo preenchimento. É na maior concentração de fé e milagres que muitos procuram a paz, recarregam as forças e lutam pelas famílias para que, mesmo perante situações adversas, a raiz, o seio familiar, nunca se desfaça. Todos os domingos acontece este momento. É o dia para estar perto de Deus, aquele que sabe a razão de tudo e nos ensina. É nesta palestra que é feita uma oração especial por todos os casais, para que se mantenham unidos, fortes, nunca perdendo a lealdade e a função que têm na família. Que as orações do teu povo cheguem ao céu, cheguem ao teu trono. Que aqueles, meu Pai, que têm vivido suas lutas na família, têm vivido seus problemas, que o Senhor os abençoe de uma forma grandiosa. Que o Senhor abençoe a todas as famílias, todos os lares. Que o Senhor traga paz, alegria, mas sobretudo a salvação. Que haja conversão. Que haja, meu Deus, nesta casa a salvação que o Senhor levou para a casa de Zaqueu. Meu Senhor, abençoe os maridos, esposas, venha unir os casais, sejam os casais nesta manhã abençoados. Juntos, unidos, inquebráveis. As famílias necessitam deste pilar de Deus nas suas vidas, porque mesmo na dúvida, a certeza divina vence sempre. Neste domingo, pelas 9h30, teremos a reunião das 7h30 e pelas 9h30 estaremos com vocês no Porto e vamos orar pela família, pelos casais. Nós teremos um momento ali da palestra para os casais, a Núbia e eu estaremos ali dando uma orientação para os casais e teremos o domingo da manifestação do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. Você que não é feliz, eu sei que há muitas pessoas angustiadas, há pessoas que são tristes. Você não é feliz, você sempre desejou a felicidade. Você vai alcançar essa felicidade, você vai alcançar a alegria. Uma pessoa alegre tem forças para enfrentar os problemas, mas uma pessoa triste, ela não tem ânimo para nada. Deus quer te dar alegria, Deus quer mudar a sua vida, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Neste domingo, nós vamos aguardá-lo. O Bispo Macedo estará no cenáculo de Vila Nova de Gaia, às 9h30, na Rua do Agüeiro, 151. Você poderá participar dessa reunião maravilhosa. Em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do Metro de Chelas, com o Bispo José, 7h30 e 9h30. No antigo Cinema Império, Alameda do Afonso Henriques 35, às 7h30 com o Bispo Felipe, Bispo João Luiz, às 9h30. Você poderá participar também em um dos nossos templos. O Porto, você já sabe, Egas Muniz, 485. Estaremos com vocês às 9h30. Você pode ligar agora na nossa central de atendimento, você que é vítima de um mal, vítima de uma inveja, vítima de uma praga, de uma maldição, você que tem um familiar doente, pegue o seu telefone e pode entrar em contato conosco, 218-368-008. Por falar em inveja, veja só essa matéria que fala exatamente sobre isso, sobre a inveja que tem amarrado a vida de muitas pessoas. Acompanhe.
Eu já fiz de tudo. Já planeei, esforço-me, tento mudar a minha vida, faço mesmo tudo para que dê certo, mas não consigo. Sinto que quando chego a casa ficam a olhar para mim com um olhar estranho. Parece que me querem desejar mal. Fica um ambiente pesado. É estranho. Eu acho que estou a ser vítima de inveja. Tudo dá errado na minha vida. Como é que é possível? Eu só posso estar a ser vítima de inveja. Isto não é estranho, é real. Há famílias que estão sobre uma carga negativa muito grande devido a invejas. São resultado de quem não é capaz de ver a felicidade nos outros e faz de tudo para quebrar a união de uma família, tal como mostram estas próximas imagens. Olha só o que encontrei aqui, ó. A casa. Vai vendo a casa. Aqui, ó, com alfinetes, ó. Alfinetes aqui espetado na casa. Para acabar com a família. Para destruir o casamento. Por isso que a casa de muitos tem sido dominada pelas brigas, separações, divórcio, confusão, vício da bebida, do tal. Olha só. Através de roupas, através de fotografias, tudo é usado para que tudo seja destruído numa família. E pouco importa quem é, porque quando alguém deseja o pior, recorre ao mais carregado e forte ritual maléfico. E assim se vê bem o que a inveja pode causar. O fim de um casamento de décadas, os filhos desobedientes, a família sem estrutura, deixa de haver vontade de estar perto dos seus, a morte de alguém. Estes são alguns dos resultados. O meu sofrimento começou a partir dos meus 14 anos com o falecimento da minha avó. A partir do momento que a minha avó materna faleceu, eu comecei a ter problemas de ansiedade, de sistema nervoso. Eu tinha ataques de ansiedade onde ia para o hospital praticamente todos os meses. Derivado a esses ataques de ansiedade foi-me desenvolvido uma arritmia cardíaca e uma úlcera nervosa, porque eu era extremamente ansiosa. Mais tarde eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes. Comecei a ter consultas de psiquiatria, de psicologia, onde os médicos diziam que eu tinha uma depressão, que essa depressão era crónica e que eu tinha que viver com ela, isto com 14 anos. Comecei a tomar antidepressivos, comecei a tomar ansiolíticos. Eu já com 14 anos tomava 6 comprimidos por dia. Passado alguns anos de começar a ter consultas em psiquiatria, em psicologia, um médico disse à minha mãe: olha, o problema da sua filha não é de médicos, procura ajuda noutro sítio. Foi que a minha mãe procurou ajuda em videntes, mais de santo. A minha situação foi cada vez mais se abalando. Porquê? Porque eu deixei de estudar, eu não conseguia conviver com ninguém, eu tinha medo da minha própria sombra, eu não conseguia sair de casa, eu viciei-me no tabaco, eu fumava muito, eu muito jovem fumava muito, eu cheguei a fumar 3 maços de tabaco por dia. Eu cheguei a um ponto de olhar para mim e me odiar a mim mesma, de não gostar de mim. Foi aí então que eu tentei o suicídio 3 vezes. A partir do momento em que a minha mãe não conseguiu procurar mais ajuda em ninguém, foi aí que nós fomos mesmo ao fundo do poço, porque nós fomos a um centro espírita e me disseram a mim que eu tinha mediunidade e que tinha que desenvolver essa mediunidade. Vim também a saber que tinha sido feito um trabalho na campa da minha avó, que esse trabalho era para me destruir a mim e à minha família, mas atacou-me diretamente a mim por ser uma pessoa mais fraca. Foi então assim que eu cheguei ao centro de ajuda, completamente destruída a nível de saúde, a nível mental, porque eu não conseguia estar com ninguém, eu não conseguia viver com ninguém, eu não conseguia sair sequer de casa. Minha mãe começou a lutar por mim e eu depois, com o tempo, comecei também a ter força para lutar pelo meu bem-estar. Comecei a pôr em prática todos os ensinamentos que são dados, comecei a encontrar uma força em mim
que eu já não dependia da minha mãe, eu comecei a depender de mim, para lutar contra tudo aquilo que estava a sentir, comecei a sentir uma força diferente em mim, eu deixei de ter os sintomas da depressão, não é? A angústia, o mal-estar, os ataques de ansiedade também passaram, eu deixei de ver vultos, deixei de ouvir vozes e comecei a ganhar aos poucos uma força interior muito grande. E foi assim que eu comecei a ter paz interior, eu fui curada, eu fui liberta e hoje sou feliz. Ainda hoje você poderá procurar uma Universal para ficar livre desse mal. Em todos os nossos templos, daqui a pouco à noite, em alguns dos nossos templos às 19h30 e outros às 20 horas. No Templo Maior, em Lisboa, tem às 19h e às 21 horas. Em Vila Nova de Gaia tem às 20 horas. Eu estarei no Porto às 20 horas com todos vocês. Vai ser uma reunião muito forte de libertação espiritual. Nós vamos te ajudar. Você é vítima de uma inveja, de uma praga, de uma maldição, de um ritual. Não tenha medo. Você vai ficar livre de tudo isso. Todos nós, pastores, bispos, estamos à sua disposição. Qualquer igreja universal que você entrar, você será atendido, será orientado e esse mal será destruído da sua vida. Daqui a pouco, às 8 da noite. Se quiser falar comigo, eu vou atender a partir das 19 horas no Porto, na Egas Muniz 485, no cruzamento com a rua Serpa Pinto. Você pode entrar no nosso site, igrejauniversal.pt, e você terá todas as moradas em Portugal e também em toda a Europa e em todo o mundo. Ou você pode ligar na central 218-368-008. Chegamos ao fim do nosso programa. A todos vocês um forte abraço, que Deus os abençoe e até a próxima programação.